Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vou gravar aqui algumas videoaulas explicando para vocês um pouco do conteúdo do terceiro bimestre, especificamente dessa primeira atividade, certo? Então, peço que você que está estudando, se preparando, né, para essa atividade, assistam esses vídeos até o final, porque é uma forma de você conseguir compreender, né, o que vai ser tratado aqui, ok? Então, vamos lá. Antes de tudo, né, bem-vindos ao terceiro bimestre. Desejo a todos um ótimo estudo, um ótimo trabalho, né? Se organizem à medida do possível para que consigam fazer as atividades como é desejado e esperado. Já peço desculpa de antemão que eu estou um pouco resfriado, né? Estou aqui em frente ao sol para ajudar na claridade aqui, né, do vídeo, meio amador, né? Então, estava dizendo que eu estou um pouco resfriado, então o nariz está coçando, rinite, é fogo. Mas vamos lá. Pessoal, fazendo essa pequena introdução aqui nesse vídeo, é importante lembrar que, né, dá uma olhada aí na tela, acompanha comigo. Então, essa atividade é destinada aos alunos do terceiro ano, certo? O tema dessa primeira atividade é sobre geometria analítica, certo? O período que vocês têm para realizar essa atividade vai ser do dia 10 de agosto, quando eu vou publicar, até o dia 28 de agosto, a entrega de vocês. Então, se organizem para que vocês, durante esse período, consigam fazer essa atividade. Não precisa me entregar em duas partes, entrega tudo no final, quando você terminar durante esse mês, certo? É uma atividade que vale de 0 a 10 pontos, então fique muito atento com isso. Sei que a gente está nesse modo EAD, né, modo educação à distância, mas tudo isso é uma forma de aprendizado que a gente precisa se adequar. Muitas faculdades aí têm o ensino EAD, então você tem que aprender dessa forma. Por mais difícil que seja, eu entendo como é. Então, né, dessa primeira parte, é importante dizer para vocês que, assim, eu vou gravar vários vídeos, não é só esse, e vou disponibilizar outros que eu achar interessante também, tudo lá no Classroom, porque é uma forma de você conseguir aprender, ouvir, tirar suas dúvidas, ok? A entrega da atividade será preferencialmente também pelo Google Sala de Aula, pelo Classroom. Então façam o possível para me entregar por lá, ok? Como, professor? Né? Essa não vai ser tipo questionário online, então você vai precisar tirar as fotos, vai precisar me enviar essa primeira atividade. Vou tentar fazer a segunda de uma outra forma para não ficar tão, talvez, difícil para vocês, até para mim corrigir, tá bom? Uma coisa. Faça as anotações nas respostas a caneta azul ou preta, porque me ajuda na hora de visualizar as fotos, ok? Bom, pessoal, vamos entrar aqui e já fazer essa introdução no tema. O que é a geometria analítica? Basicamente, resumindo, a geometria analítica ela vai estudar três coisas. Ela vai estudar o ponto, ela vai estudar a reta e ela vai estudar a circunferência. Resumindo, tá? Porque existem bem mais coisas aí dentro, né, dentro da geometria analítica. Mas em suma é isso. Nós precisamos estudar o ponto, precisamos estudar a reta e precisamos estudar a circunferência. É claro que vocês vão ver aqui nesse material que eu organizei para vocês, não está contemplando tudo isso, porque a gente não tem tempo para tudo isso, eu não posso exigir isso de vocês agora. Então, eu coloquei algumas coisas sobre ponto e algumas coisas sobre reta. É o que eu coloquei aqui, certo? Então, peço que vocês se preparem para isso, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o estudo do ponto. Pessoal, é claro que aqui eu não vou entrar lá naquele conceito inicial de ponto, né? Que é adimensional, né? Um ponto não tem formato, não tem tamanho, simplesmente ponto é ponto, de acordo com a geometria. Mas vamos analisar o ponto dentro de um plano cartesiano, certo? Então você tem um plano cartesiano, você tem o eixo das abscissas e ordenadas, que é o eixo x e eixo y, vocês já sabem mais ou menos o que é isso, certo? Então, quando a gente começa a estudar
o ponto dentro desse plano do sistema cartesiano, né, você começa a entender que o ponto ele pode estar presente em qualquer lugar dentro do seu sistema cartesiano, certo? Em qualquer lugar aqui, seja em cima de uma linha dessas x ou y, ou espalhado em qualquer um desses 4 quadrantes, você pode ter um ponto localizado aí, certo? Professor, tá, mas o que isso tem a ver e prática, gente? O sistema cartesiano, né, é um sistema que pode ser representado de várias formas. Mapas, vetores, própria programações, celular. Gente, tudo isso é presente, tá? Então não é nada fora da realidade. É importante isso daqui. Você vai ver os exercícios depois, né? Como que é bem problematizado, principalmente aqueles do Enem que eu coloquei para vocês estudarem, tá? Então aqui é mais uma noção para vocês terem sobre a questão dos pontos dentro do sistema cartesiano, que é o que a gente vai analisar, certo? Por que a gente vai estudar o ponto dentro do sistema cartesiano? Para a gente começar a entender, né, que o ponto ele tem uma coordenada. Esse ponto ele precisa mostrar, a gente precisa saber aonde esse ponto está localizado. Por isso, né, nós temos as coordenadas. Ou seja, quando eu junto um ponto x e um ponto y, eu tenho uma coordenada. Então, olhando aqui na nossa tela, eu vou dar um zoom aqui, né, só para nos ajudar você a entender. Então, você tem aqui, ó. Opa, aí, voltou. Ó, você tem aqui, né, o seu eixo x e o seu eixo y. Ó, eixo x e eixo y. Aí, em um determinado lugar, você pega um x. Em um determinado lugar, tem um y. Ypxp significa y ponto x ponto. Quando você junta essas duas coordenadas, esses dois pontos, você tem ali um ponto. Você tem uma coordenada. Então, um ponto é formado por uma abscissa e uma ordenada, certo? Então, x ponto, y ponto. Então, é importante você lembrar disso, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Ó. Aqui nós temos um exemplo. É bem simplificado. Olha só. Então, você tem aqui, no sistema cartesiano, é preciso determinar as coordenadas dos pontos A, B, C, D e E. Então, aqui, imagine que você tem esse desenho e você precisa achar o que tem em cada um desses pontos. Qual é a coordenada de cada um desses pontos? Então, você tem aqui, ó, o ponto A. Qual que é o x dele? O x dele é o menos 3. Qual que é o y dele? É o 4. Então, você tem ele representado aqui. Ponto A, menos 3 para x e 4 para y. É sempre assim. É sempre o x primeiro e o y depois. Ponto B. Onde que está o ponto B? O ponto B... Deixa eu mudar aqui de cor. O ponto B está aqui. Quais são as coordenadas dele? Né? É que aqui ele está um pouco junto aqui, né? Está bem bananado aqui embaixo. Mas imagine que o último que você tem aqui é o 5, né? E aqui você tem o 3. Então, o ponto B você tem 5 para x e 3 para y. Aí, olha só aqui o D. Olha só o D. O D você tem que ele está bem em cima da linha abscissa aqui do x. Certo? Então, você tem aí que o y dele vai ser 0. E ele está bem em cima do 3. Então, por isso que você tem aqui, né, que o x vale 3 e o y vale 0. Da mesma forma, ao contrário. Quando você tem um ponto em cima do eixo das ordenadas, que é o y, né, você tem o x dele que vai ser 0. E no caso ali, o y vai ser 2. Então, por isso que você tem aqui o E, 0 para x e 2 para y. Certo? Os pontos que estiverem nessa parte de baixo aqui, ó, resumindo, nessa parte de baixo,
Deixa eu apagar aqui, que aí fica melhor para vocês entenderem. Ó, imagina o seguinte. Os pontos que estiverem nessa parte de baixo, o y vai ser sempre negativo. Sempre. Os pontos que estiverem na parte de baixo aí, o y vai ser sempre negativo. Os pontos que estiverem nessa parte aqui do lateral, ó, nessa parte aqui, nesses dois quadrantes, o x vai ser negativo, certo? Nessa parte aí, o x vai ser negativo, ok? Da mesma forma que os pontos que estiverem nessa parte aqui de cima somente, o y e o x é positivo. Quem estiver aqui embaixo, o x é positivo e o y é negativo. Então já é o contrário, tá bom? Então é importante você compreender isso, né? Da mesma forma que, olha só, se a gente fizesse aqui ao contrário, ó. Deixa eu apagar. Os pontos que estão nessa parte aqui de cima, quem que é o positivo da vez? É o y. Y positivo em cima, y negativo embaixo, certo? Da mesma forma que o x. Se você tem aqui, ó, você tem aqui x positivo do lado de cá, x negativo do lado de cá, ok? Então, fechando é isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora e vamos passar para o próximo, tá bom? Fica na linha aí. Até mais.